Atenção, pare tudo o que você está fazendo agora e preste atenção, porque o que eu vou te falar hoje vai fazer você economizar dezenas de milhares de reais, ou pode te impedir de cair em armadilhas financeiras mais comuns no Brasil. Mas antes da gente começar, deixa o seu like, porque só um maluco mostra o que eu vou te mostrar agora, e eu sou esse maluco. E claro, né, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que eu falo aqui, ninguém tem coragem de falar, sem romantização e sem enrolação. Então, bora pro vídeo. Consórcio ou financiamento? Ambos são ruins, mas escolha o menos pior. Sim, exatamente o que você ouviu. Tanto consórcio quanto financiamento são ruins, e eu vou te mostrar com números reais. Só que um deles é menos pior, já o outro é praticamente um assalto legalizado. Agora eu vou te mostrar porque comprar um carro no Brasil praticamente virou um esporte radical. Sim, é mais perigoso financiar um Onix do que descer a Serra do Rio de Janeiro com o freio queimado. Sim, e o motivo é simples. Os juros aqui no Brasil são um absurdo. Olha isso aqui, a taxa Selic hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 15% ao ano. Não é 5, não é 8, é 15%. E quando a Selic sobe, tudo sobe junto. Financiamento, consórcio, cheque especial, juros do cartão de crédito, tudo fica um absurdo. Até o seu humor fica negativo. E se você está achando que o problema mesmo de comprar um carro é apenas o preço do carro, você está muito enganado. Porque o problema mesmo é o preço do dinheiro. Porque é assim que o sistema funciona. Quando a Selic sobe, ninguém te empresta dinheiro barato. Os bancos falam assim: quer financiar? Claro, só assina aqui, porque queremos garantir que você não vai fugir. Só para você ter uma ideia, a taxa de financiamento anual para você financiar um carro varia em torno de 28% a quase 32% ao ano. Pois é, 30% ao ano. Você está entendendo o tamanho da loucura? Se você deixar R$100 no banco com essa taxa, em um ano vira R$130. No financiamento, o caminho é totalmente contrário. Você acha que comprou um carro, mas na verdade comprou um processo de endividamento. E se você acha que o consórcio é a salvação, segura aí, porque na verdade ele é um financiamento disfarçado com maquiagem. Porque sim, os dois são ruins, mas um deles é menos pior dependendo do que você precisa. Agora que você já entendeu o cenário assustador, vamos destrinchar o consórcio e o financiamento com os juros reais, as pegadinhas, as correções monetárias e as taxas escondidas. Eu te prometo, depois disso, você nunca mais vai olhar para um vendedor de consórcio da mesma forma. Vamos falar primeiro de financiamento. Você sai com seu carro na hora, mas também com uma dívida para chamar de sua. Financiamento é simples. Você pega dinheiro emprestado, compra o carro agora, simples, prático e indolor. Ou pelo menos é isso que você acha nas primeiras 24 horas. Mas depois chega a primeira parcela, aí você entende o verdadeiro significado do arrependimento. Você tem até o carro na hora, mas na verdade ele é como se fosse um amor à primeira vista. No início parece lindo, mas depois custa o seu emocional. Sem contar a questão dos juros, porque o Brasil é o que possui um dos juros mais altos do mundo. Por outro lado, no financiamento, as parcelas não são corridas pela inflação. E também, no financiamento, dá para você amortizar, que seria você antecipar algumas parcelas para pagar menos juros. Porém, a entrada é obrigatória e ela varia entre 20% a 30% do valor do carro. Ou seja, você pega dinheiro emprestado, mas precisa ter dinheiro. Faz sentido? Nenhum. Mas antes que você pense, é só financiar e depois amortizar. Calma, porque daqui a pouco eu te mostro a magia negra por trás disso. Por exemplo, se você for comprar um carro no valor de R$100 mil e a sua dívida somada custa 120, se você amortizar, essa dívida pode cair para R$110 mil. Ou seja, você comprou um carro por R$100 mil e se der sorte, vai pagar 110. Isso é o que os bancos chamam de vantagem, mas eu chamo de milagre. Agora eu vou te mostrar uma simulação real que eu fiz de financiamento. Vamos supor que você quer comprar um Onix na versão de entrada e ele custa R$100 mil. Você teria que dar de entrada R$20 mil e financiar 80 mil, em 60 parcelas e juros de 30% ao ano. A parcela custaria em torno de R$2.600. Agora entra a parte que vai fazer você cair da cadeira. Porque, no total, você teria gasto para comprar esse carro R$175.300. Você basicamente compra o Onix e paga o preço de um Corolla. Parabéns, você fez um upgrade ao contrário. Vamos falar agora de consórcio. O consórcio é a arte de pagar por algo que talvez você só veja daqui a anos. No consórcio é diferente. Você não pega dinheiro emprestado, você pega esperança emprestada. É tipo você participar de um sorteio mensal e pagar por um carro que você ainda não tem. Agora vem as
as características do consórcio. Primeiro, você não pega o carro na hora. Sabe aquela fila de banco? Pois é, só que dura 5 anos. Você só pega o carro se for contemplado. Pode ser no primeiro ou no último mês. Isso vai depender do seu lance. Mas não é qualquer lance, porque ele varia de 30% a 50% do valor do veículo. Basicamente, você precisa dar metade do valor do carro para ter direito a ser contemplado mais rapidamente e pagar a outra metade depois. Sem contar que tem taxa de administração. E as parcelas aumentam todo ano com a correção do IPCA. E é aqui que o brasileiro chora, porque essa é uma informação que o seu gerente não te fala. Porque a parcela que você paga hoje no consórcio não vai ser a mesma daqui a um ano. Não existe amortização, então não adianta antecipar parcelas. Porém, em contrapartida, a correção monetária vale também com a carta de crédito. Ou seja, se depois de um ano você ainda não foi contemplado, o valor da sua carta de crédito também aumenta pela correção. E tem mais, se você for contemplado cedo, vai continuar pagando a inflação como se nada tivesse acontecido. Então vamos para um exemplo de uma simulação real que eu fiz de consórcio. Suponhamos que você quer comprar aquele mesmo Onix que eu dei de exemplo na parte de financiamento. O valor do carro custa 100 mil reais. Porém, você precisa dar no mínimo 40 mil reais de lance. A taxa de administração fica em 12% e o fundo de reserva fica em 3%. Suponhamos que o IPCA anual seja de 4,5% e as parcelas iniciais sejam de R$ 1.250. Agora vem a parte chocante, porque o valor total que você iria pagar desse consórcio seria aproximadamente R$ 122 mil. Olha só, muito mais barato que o financiamento, certo? Não é bem assim. Agora presta atenção, porque eu vou te mostrar a sacanagem escondida por trás dos dois. E você vai entender por que eu digo, sem medo nenhum, que os dois são ruins. Só que um deles consegue ser ainda pior. Agora começa a parte que os vendedores de consórcio e financiamento não querem que você saiba. Vamos voltar agora no financiamento do Onix de 100 mil reais. É um carro bonito, moderno, espaçoso, econômico, mas quando você financia com juros de 30% ao ano, ele vira um carro de luxo. Lembra quando eu te falei lá atrás que se você financiasse o Onix, você teria que pagar 175 mil reais no total? Você está vendo isso? Você paga 175 mil reais e um carro de 100 mil. Isso é o que vale você comprar o carro agora e depois comprar outro daqui a 5 anos. Eu fico imaginando o banco depois que você fecha um financiamento desses. Obrigado por financiar. Nós agradecemos e os diretores também. Sabe por que isso acontece? Porque o financiamento é basicamente um empréstimo com juros compostos. E os juros compostos é o Thanos da economia. Sempre ganha no final. Agora vamos para o consórcio, o queridinho dos vendedores, o famoso financiamento sem juros, mas com todo o resto. Lembra que eu te falei lá atrás que você teria pago 122 mil reais caso você optasse pelo consórcio? É muito mais barato do que se você tivesse optado pelo financiamento, certo? Só se você fosse ignorar essas três coisas. Primeiro, você teria que dar 40 mil de lance. 40 mil para disputar um sorteio. Isso não é compra, é mega da virada. A parcela aumenta todo ano. Isso porque o IPCA não dorme. Ele é como se fosse sogra. Ele sempre aparece, mesmo quando você não quer. E também, você teria que esperar até 60 meses para conseguir o carro. Agora eu vou te mostrar uma coisa que vendedor nenhum fala, porque se ele falar, ele seria demitido na hora. Se você não comprasse nada, nem o consórcio, nem o financiamento, e simplesmente investisse o valor da entrada mais as parcelas, você compraria o carro na metade do tempo e ainda ficaria com lucro. Sim, exatamente. Você não entendeu errado. Vamos simular o consórcio. Para você comprar esse Onix de 100 mil reais, você teria que dar um lance embutido de 40 mil, certo? Se você investisse esse dinheiro com uma rentabilidade anual de 15% ao ano, que é a mesma hoje cobrada pela taxa Selic, mais as parcelas de R$ 1.200 por mês, além de você comprar o carro em menos de 3 anos, se você continuasse investindo até completar os 60 meses, você teria o carro e mais 87 mil reais de lucro. Você percebe isso? Com o consórcio, você paga para ter o direito de esperar. Já com o investimento, além de você comprar o carro bem antes, ainda sobra uma bolada de dinheiro. Quase que dá para você comprar outro carro. Agora eu vou te mostrar o exemplo do financiamento. E o choque é ainda maior. Se você investisse a entrada de 20 mil reais, mais as parcelas de R$ 2.600, a uma rentabilidade de 15% ao ano, você compraria o carro em 2 anos. E se você manter esse investimento até completar os 5 anos, além de você ter o carro, você teria cerca de 145 mil reais a mais. Você entendeu isso? No financiamento, você paga 175 mil reais e fica só com o carro. Já investindo esse dinheiro, além de você ter o carro em 2 anos, ainda sobra 145 mil reais no seu bolso. O financiamento te prende.
O consórcio te ilude, mas o investimento, ele te liberta. E antes que você venha com o famoso, mas eu preciso do carro agora. Calma aí, agora eu vou te mostrar qual dos dois compensa mais se você precisa do carro de forma imediata. Agora respira fundo, porque antes eu vou te mostrar um segredo que ninguém fala no YouTube. Porque se todo mundo soubesse disso, metade dos gurus, dos consultores financeiros, perderia o emprego amanhã de manhã. Esse é aquele momento do vídeo que você pensa, meu Deus, agora vai vir a bomba. E o pior é que vai mesmo. O que ninguém te conta é que financiamento só destrói igual aquelas pessoas que caem em golpe no WhatsApp. São os inocentes, os que têm pressa, ou se não, aqueles que acham que são espertos. Financiamento até pode ser péssimo, mas se usado de forma estratégica, ele pode ser perfeito. Depende da ordem dos fatores, da taxa, da intenção e principalmente do momento certo de fazer a jogada. Sim, exatamente. Comprar errado, no momento errado, transforma o financiamento em um buraco sem fundo. Porém, se você comprar certo, você pode transformar o financiamento em uma alavancagem inteligente, em proteção contra a inflação, em crescimento patrimonial. E sabe por que ninguém te explica isso? Porque ninguém ganha dinheiro quando você entende o jogo. Eles ganham quando você assina sem entender nada. O consórcio em si pode até não ter juros, mas tem taxa de administração, tem fundo reserva, tem seguro embutido, tem reajuste anual do bem e o pior de tudo é o tempo. E ele custa caro. O verdadeiro custo do consórcio é o seguinte: você paga inúmeras parcelas, mas não usa nada até ser contemplado. A matemática em si até que não dói, mas o que dói mesmo é o tempo de espera. Sabe por que ninguém te conta isso? Porque 70% das pessoas que vendem consórcio iriam fechar as portas se você soubesse disso. E agora que você entendeu o segredo que ninguém te revela, chegou a parte mais importante do vídeo, o passo a passo de como fazer o melhor negócio da sua vida. O momento em que financiamentos, consórcios, taxas, prazos se juntam e você enxerga de forma clara, porque você sabe jogar o jogo. Então, no final das contas, qual é o melhor? Ou pelo menos o menos pior? Financiamento ou consórcio? Sinceramente, nenhum, porque os dois são ruins. Só que um deles é menos pior dependendo da sua necessidade. Se você quer o carro agora, o consórcio com lance alto é menos pior do que financiar. Agora, se você pode esperar, é muito melhor investir. Agora, se você não tem disciplina, infelizmente vai ter que pagar juros. Nos vemos no próximo vídeo.